Olá, eu sou o Fabrício. Oi, eu sou a Camila. Nós trabalhamos no PMO corporativo do metrô de São Paulo e nós vamos apresentar um trabalho que também foi construído junto com o Marcos e a Rosali, da gerência do empreendimento da linha 2 Verde. Nesse trabalho, nós vamos abordar a implementação de um sistema de certificação sustentável para empreendimento de metrô por meio do controle integrado de mudanças. 2019 foi o ano em que o mundo bateu o recorde em relação à emissão de gás carbônico, ou CO2. Nesse contexto, o setor da construção foi responsável por 38% das emissões globais de CO2. Isso representa cerca de 13,5 bilhões de toneladas de CO2 emitidos na atmosfera. Por conta disso, para a Agência Internacional de Energia, o setor da construção deve ser meta primária nos esforços de mitigação dos gases do efeito estufa. As emissões de CO2 pelo setor da construção são impulsionadas principalmente em duas etapas do ciclo de vida. Uma delas aqui, no processamento da matéria-prima para edifícios e infraestrutura, representando cerca de 30% do total das emissões do setor, e pela operação e uso desses edifícios, representando cerca de 70% das emissões. De acordo com o relatório da Aliança Global para Edifícios e Construção e do relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, emitido recentemente, agora em agosto, o setor da construção precisa reduzir pela metade as emissões de CO2 até 2030. Isso para neutralizar as emissões de CO2 até o ano de 2050, limitando assim o aquecimento global em 1,5 graus, conforme o Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países. Para isso, os governos devem priorizar edifícios e projetos de infraestrutura de baixo carbono nos pacotes de estímulo pós-pandemia. Em relatório publicado recentemente pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos, mais conhecido pela sigla PMI, foram apresentadas 5 megatendências para aprofundar a compreensão dos líderes e dos gerentes de projetos sobre os principais desenvolvimentos que remodelam o nosso mundo. Uma dessas tendências está relacionada especificamente à crise climática, que só pode ser atenuada com iniciativas ambiciosas e inovadoras. Para o PMI, as organizações que desejam ser líderes no enfrentamento do risco climático devem considerar todo o ciclo de vida do projeto. O PMI orienta que há 3 maneiras pelas quais as organizações podem criar um efeito multiplicador para essas megatendências. A primeira, tornando os projetos de impacto social uma prioridade estratégica, principalmente nas áreas de sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão. Segundo, fomentando ecossistemas de parceria aberta e inovadora, de forma a atenuar os impactos negativos. E terceiro, repensando relacionamentos com clientes e suas partes interessadas, adaptando a proposta de valor de acordo com suas necessidades. Empreendimento de metrô são considerados projetos complexos e envolvem grande quantidade de partes interessadas, desde a população, órgãos governamentais e empresas, intervenções consideráveis, muitas vezes alterando o urbanismo ali do entorno, onde está localizada determinada unidade construtiva. Ciclo de vida de longo prazo. E, por conta de tudo isso, os riscos e as mudanças são inerentes e devem ser gerenciados durante todo o ciclo de vida desses projetos. Os valores no metrô de São Paulo são segurança, a mobilidade, a economia, a inovação, o interesse, a rapidez, a confiabilidade, a sustentabilidade e o público. Uma pergunta aqui, agora, para a gente pensar. Como que os líderes e gerentes de projetos podem incorporar todas essas mudanças em seus projetos? Bem, essas mudanças podem ser incorporadas utilizando boas práticas de gerenciamento de projetos e de construções sustentáveis. A gestão de risco é uma boa prática no gerenciamento de projetos. Os riscos são as incertezas que nós temos. Nesse contexto, o governo do Reino Unido, por meio de seus livros,
aplicados à gestão e governança de projetos, estabelece que uma boa gestão de riscos permite que a organização reduza as ameaças e explore as oportunidades, elevando a confiança na governança corporativa como um todo. Ele diz também que a gestão de riscos aprimora o planejamento estratégico e fortalece a capacidade de ser ágil, induzindo a melhoria da prestação de serviços e a obtenção de valor para o dinheiro empregado, minimizando desperdícios, fraudes e apoiando a inovação. Um processo de gestão de riscos deve ser estruturado para incluir, de forma contínua, a identificação e avaliação dos riscos, para determinar e priorizar como os riscos devem ser gerenciados. Também, o tratamento do risco, para estabelecer e implementar os planos de ação, que apoiem a obtenção dos resultados esperados. E o monitoramento de risco, a fim de adequar as ações de respostas. E também a comunicação do risco, por meio de relatórios, para melhorar a qualidade da tomada de decisões e apoiar as partes no cumprimento de suas responsabilidades. A gestão de mudanças, como boa prática no gerenciamento de projetos, permite que as solicitações de mudanças passem por etapas de avaliação e aprovação para posterior implementação, ou não, de acordo com a decisão. Solicitações de mudança em projetos são muito comuns. Tanto é que clientes, projetistas e construtores sabem que a introdução de mudanças em um projeto pode levar a problemas e comprometer o seu sucesso. Contudo, as mudanças podem ser benéficas ou prejudiciais, a depender somente do seu potencial. As mudanças devem ser baseadas em fundamentos de negócio, e não apenas em decisões de projeto, ou seja, as mudanças exigem análise holística, considerando todo o ciclo de vida do projeto. O custo da implementação de uma mudança varia ao longo do ciclo de vida do projeto. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, no início do ciclo de vida, o custo é mais baixo, o custo da implementação de uma mudança é mais baixo, e ele vai aumentando à medida com que o projeto vai caminhando para o seu término. E ainda, em relação a isso, é possível observar que nós temos uma grande oportunidade de mudança, mais no início ali do projeto, enquanto essa oportunidade de mudança ela vai diminuindo conforme nós vamos caminhando ao término do projeto. Ou seja, quanto mais tarde que uma mudança for aprovada, maior o impacto nos custos do projeto. IBIS, WONG e QUAC propuseram um sistema para a gestão de mudanças em projetos, organizado em 2 níveis, um de princípios e outro de processos. Eles estabeleceram a gestão de mudanças baseadas nos 5 princípios, conforme a gente pode verificar na imagem. Eu vou comentar aqui a respeito deles. Um deles aqui, promover uma cultura de mudança equilibrada. O outro, reconhecer a mudança. Também, avaliar a mudança. Um outro aqui, implementar as mudanças e melhorar continuamente a partir das lições aprendidas. Cada um desses princípios trabalha lado a lado com o outro para que os objetivos sejam atingidos. Para o PMI, as lições aprendidas são usadas para melhorar o desempenho dos projetos atuais ou futuros. As lições aprendidas geralmente são coletadas e registradas após uma etapa ou ciclo importante ali do projeto. O registro das lições aprendidas fornece práticas eficazes relacionadas ao gerenciamento do conhecimento. Essas lições podem incluir dificuldades, problemas, riscos e oportunidades percebidas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as certificações ambientais, que tem como seus princípios a sustentabilidade e as eficiências. E mais uma metodologia para ser inserida em conjunto com as outras metodologias já mencionadas,
Para que servem as certificações que priorizam a sustentabilidade? Para que os 3 pilares estejam equilibrados, tanto o ambiental, quanto o social e o econômico. E elas podem estabelecer alguns parâmetros e critérios, e basicamente todos numa construção sustentável, o que podem trazer eficiências do ponto de vista hídrica, energética para o edifício, com reduções de custos, como também a mitigação e a minimização das emissões de CO2, e também olhando para o bem-estar e conforto dos usuários dessa edificação. Essas certificações, algumas podem estabelecer uns pré-requisitos obrigatórios e outros não. E elas geralmente são organizadas em categorias, de acordo com o tipo de aplicação. E essas certificações, elas são aplicáveis para qualquer tipo de construção. E por que não numa estação de metrô? Sim, essas certificações também podem ser aplicadas em estações de metrô. Por isso, que o metrô de São Paulo também avaliou essas certificações para uma linha em expansão, que é a atual linha 2 verde em expansão no momento. E como se deu isso, né? Tudo nasceu de uma lição aprendida, de um estudo de construção sustentável que foi realizado na linha 5, hoje em operação, e que foi levantado como uma oportunidade quando do início das gestões de riscos da linha 2, etapa de desenvolvimento de projetos. E nesse risco de oportunidade foi mapeado 2 planos de ação. Um deles foi a realização de diagnóstico, focado nos requisitos da certificação, para identificar o potencial e a análise conjunta dos 8 projetos, até porque eles não foram concebidos com essa orientação. O segundo plano de ação foi juntar exatamente tudo que foi levantado em relação aos quesitos de certificação, a partir de um controle integrado de mudança. E a avaliação do controle integrado de mudança, juntamente com a certificação de sustentabilidade, ele pôde avaliar, além dos aspectos já mencionados com o diagnóstico, que é a questão da sustentabilidade e as eficiências que esse edifício pode gerar ao longo de todo o ciclo de vida, também foram avaliados os impactos no custo, no escopo, no prazo, imagem, partes interessadas e riscos, concluindo uma análise muito mais sistêmica, né, para que nós conseguíssemos avaliar, inclusive, outros aspectos relacionados. Contrato também foi avaliado. E o que a gente pode obter, principalmente através desse diagnóstico, né? Algumas eficiências que demonstraram, inclusive, que essa metodologia é eficiente, não só do ponto de vista de gestão, como também o que ele proporcionaria ao longo do ciclo de vida nas etapas de manutenção, de operação e manutenção, como, por exemplo, a redução do consumo de água potável, a redução do consumo de energia elétrica e, consequentemente, a redução das emissões de CO2, melhorando o seu entorno e também a qualidade e o conforto dos usuários que ali trabalharão futuramente. E esse fluxo, ele pode demonstrar essa conexão entre as metodologias que foram referenciadas até o momento e que ele é cíclico, na verdade, né? Porque a gestão das lições aprendidas, ela proporcionou que uma lição aprendida fosse levantada numa gestão de riscos. E essa gestão de riscos, ela levantou um risco de oportunidade, onde teve uma avaliação através do diagnóstico, com os requisitos de certificação sustentável, também a avaliação de escopos contratuais, quando é o caso, como foi mencionado anteriormente, que é uma mudança, ela pode ser aplicada em qualquer momento, mas isso depende muito do momento que o projeto está para essa mudança realmente ser avaliada. E passou por todo um processo de gestão de mudança, avaliando todos os requisitos. A partir dessa avaliação, essa mudança ela pode ou não ser implantada,
E, novamente, dependendo do momento onde ela vai ser aplicada, ela pode ou não gerar um aditivo contratual. E aqui a gente conclui, né, essa ligação com todas as metodologias, demonstrando a importância, né, de conectar, inclusive, as metodologias do PMI com também os requisitos de construção sustentável nos dias atuais. Nós agradecemos a atenção de todos e até a próxima. Muito obrigado, gente. Boa participação.